Abra sua Bíblia, por gentileza, em Apocalipse, no capítulo 12, nós vamos ler o verso 11. Vamos ler o verso 10 também. Apocalipse 12, 10 e 11. Vamos ficar em pé para fazer essa leitura? Apocalipse 12, versos 10 e 11. Todos encontraram? O texto vai ser projetado ali, já está. Eu vou ler este texto que está sendo projetado. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram. Você pode repetir essa frase? Eles, pois, o venceram. Diga, o venceram. Por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos por tua palavra. Nós te agradecemos pela maneira como o Senhor fala conosco pelo teu Espírito. Obrigado pelo privilégio que temos de abrir a tua palavra e compartilharmos a tua palavra. Permita que o teu Espírito haja em nossas vidas, em nossos corações, para além das palavras. Senhor, que os nossos corações sejam a boa terra para as tuas preciosas sementes. Que o Senhor haja livremente pelo teu Espírito em nossos corações. Eu te peço, Senhor, humildemente, que nenhuma palavra dita deste púlpito seja mal interpretada. Que nenhuma palavra dita seja do homem para além daquilo que o Senhor deseja. Senhor, em nome de Jesus, nos submetemos a Ti, ao Teu Espírito, para que mais uma vez, através da Tua palavra, o Teu nome seja glorificado e as nossas vidas sejam edificadas na Tua palavra e sejamos renovados em fé e em esperança. Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. O que significa vencer na perspectiva da fé cristã? Quais são os parâmetros para aferirmos isso? O que é vitória para o mundo que vivemos, no qual vivemos? Vivemos em um mundo cada vez mais afastado de Deus e dirigido por narrativas que têm como alicerce a mentira. E isso é muito simples, porque o príncipe desse mundo é o pai da mentira. E é Ele quem nos acusa, todos os dias. Quando você faz algo que não deveria fazer, quer que seja por palavras, pensamentos, ações, Satanás acusa você.
Hoje pela manhã falava que é muito comum nós que um dia tomamos uma posição, uma decisão por Jesus e externamos claramente que caminhamos com Ele, quando fazemos algo que não devíamos fazer, as pessoas que estão à nossa volta dizem: mas você não é crente? Você não devia fazer isso. Não é assim? Isso se dá porque as pessoas, de um modo geral, não compreendem que todos nós, indistintamente, somos pecadores. E quando na nossa humanidade não admitimos esta verdade de que somos pecadores, não conseguimos enxergar a graça de Deus sobre nós. Não conseguimos enxergar o amor de Deus sobre nós, e paira sobre muitos a dúvida de por que Jesus terá morrido, afinal de contas. Haverá alguém até que diga: eu não pedi para que ele morresse no meu lugar. Porque muitos não se veem pecadores. Atrelar os valores ensinados por Jesus à religião, a religião que fracassa, e em muitos momentos históricos fracassou, já falamos sobre isso, leva as pessoas a terem uma visão distorcida de Deus e do seu amor pela humanidade. Ao longo da história, homens e mulheres cheios do Espírito sacrificaram suas vidas, proclamando o Evangelho de Jesus. Suas vidas foram ceifadas de maneira brutal. E a pergunta que se faz necessária: eles perderam? Será que perderam? Será que o que fizeram foi em vão? Será que deviam mesmo terem pregado o Evangelho? Não seria melhor ficar em algum lugar confortável, sem apontar o pecado, sem apontar que o homem está distante de Deus, sem proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? O texto escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos nos afirma: eles o venceram. Certa feita, Jesus reuniu seus discípulos, e aquela era a igreja embrionária, ela estava começando, ainda que historicamente ela tenha sido vista por muitos como inaugurada em Pentecostes, 50 dias depois que Jesus havia morrido. É fato que aqueles discípulos viveram em suas vidas oscilações, e Jesus os chamou e disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. E então ele declara em altissonante som: eu venci o mundo. E agora João, trazendo uma visão futura, vai dizer: eles o venceram. Eles o venceram. Quem são eles?
Quem são eles? Senão aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Estes são eles, as testemunhas, os mártires. Sim, porque a palavra testemunha quer dizer Marte, ainda que não soe assim, mas na sua essência, na sua origem. Eles venceram o maligno, eles venceram o mundo, eles venceram a morte. Oh, morte, onde está a tua vitória? Hoje eu fui praticamente despertado por uma irmã querida aqui da igreja. E no telefonema ela dizia: pastor, o senhor pode ir a um velório? Uma criança de 21 dias morreu. E eles precisam de um pastor. E quando eu cheguei àquele lugar, hoje bem cedo, eu vi as pessoas e me lembrei da fala do evangelista, quando fala sobre Jesus, e ele olhava para as multidões e as via como ovelhas que não têm pastor. Eu disse: obrigado, Senhor, porque o Senhor me trouxe aqui. Mas no caminho eu fui falando para Deus: Deus, eu não tenho palavra para dar para ninguém, mas o Senhor tem. Então coloca no meu coração a tua palavra, para eu poder falar o que as pessoas naquele lugar que eu não conheço precisam. Ah, meus irmãos, quando eu cheguei ali, eu disse: eu não tenho respostas para as perguntas de vocês, para as perguntas que vocês estão fazendo aí no coração de vocês, mas eu vim lhes dar uma palavra de esperança. Essa criança vive. Ela vive. Sabe por que vive? Porque Jesus morreu por ela. E porque morrendo por ela, a salvou. Nunca vou me esquecer do velho hino que diz: Cristo me amou e me livrou. Foi seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Eles o venceram, vencendo o príncipe deste mundo, venceram o mundo. E eu queria compartilhar com vocês nesta noite por que eles venceram. Por que eles o venceram? E o primeiro ponto que encontramos aqui, no texto que lemos, é que eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Você pode repetir? Sangue do Cordeiro? O sangue da nova aliança.
O sangue que representa a obra de Cristo, obra perfeita, obra definitiva. O sangue que nos purifica de todo o pecado. Sim, senhores e senhoras reunidos nessa noite, foi o sangue de Jesus, foi o seu sacrifício, foi a sua obra que venceu o inimigo. Foi a sua obra que venceu as trevas. Foi a sua obra que venceu o mundo e as suas paixões. Foi a sua obra que venceu a tão temida, terrível morte. A cada encontro em que ceiamos, falamos da obra de Cristo que nos salva para a eternidade. Mas da obra de Cristo que nos salva aqui e agora, no nosso dia a dia. O sacrifício de Cristo, que é aceito por Deus Pai. A sua morte sacrificial na cruz nos redimiu. Amém? Eu falei do que Cristo fez na cruz do Calvário. Eu falei do que Ele fez por mim e por você. Ele nos salvou. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Paulo vai dizer em Colossenses, no capítulo 1, verso 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aqueles que creram na obra de Cristo, aqueles que creram no sacrifício de Cristo, aqueles que foram mergulhados no seu sangue, aqueles cujos umbrais das portas das suas casas têm o sangue do sacrifício, venceram. Então a vida teve sentido. Então a vida teve propósito. Eu dizia hoje pela manhã, eu olhava para a Rafaela e dizia assim: Rafaela, eu olho para você, eu vejo o Júnior. E eu olho para você, vejo o Júnior, e vendo o Júnior, eu vejo o seu testemunho, eu vejo a sua autenticidade, eu vejo o seu cristianismo, eu vejo a vida que ele viveu, com todas as suas limitações. Todos nós as temos, fraquezas. Mas eu estive aqui, eu ouvi pessoas aqui, eu ouvi colegas de trabalho, eu ouvi familiares, eu ouvi várias pessoas. Testemunho. Graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 57. Eles o venceram. Eles venceram o inimigo. Eles venceram o mundo. Eles venceram a morte. Porque Jesus venceu todas essas coisas. Todos estes. Jesus, quando morreu e foi ressuscitado, ele foi lá no inferno e arrancou de lá as chaves da vida e da morte. Leia o texto sagrado. Eles o venceram. Meus irmãos, eu não sou o tipo de pessoa, de pastor, de sacerdote, que fica tripudiando sobre o inimigo, que fica fazendo gracinha, porque inimigo, nós tratamos com inimigo, como inimigo. De inimigo, a gente mantém distância.
E eu devo advertir, se você está pensando que eu estou falando em alguma pessoa ou de alguma função, você está redondamente enganado. Porque a palavra de Deus nos adverte que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Ali estão os nossos inimigos. Temos um inimigo, sim. E todos os dias ele trama o mal contra nós. Todos os dias ele tenta achar uma maneira de nos dissuadir, de nos afastar de Deus, de nos oprimir. Todos os dias ele trama armadilhas para cairmos. Todos os dias. Se ele pudesse, ele acabava conosco. Mas ele não pode. Ele sabe que não pode. Porque é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Eles o venceram pela palavra do testemunho que deram. E aqui não pense você que eles venceram diretamente pela palavra. Claro, quando se fala em palavra, nós pensamos na palavra de Deus. Mas João está sendo enfático, ele está falando do testemunho que eles deram. E é claro que nós podemos dizer, o testemunho que eles deram está intimamente ligado ao que ouviram, ao que aprenderam. Sim, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Fortalecemos a nossa fé pela palavra de Deus. É por isso que eu todos os dias eu advirto a vocês, por misericórdia, todos os dias vocês comem. Vocês precisam do alimento para o corpo físico. Vocês não podem deixar de se alimentar da palavra de Deus. Vocês não podem abrir mão da palavra de Deus. No mundo em que vocês vivem, não há como abrir mão da palavra de Deus. Você precisa dela. Você precisa se fortalecer. Hoje falávamos sobre muitas palavras que são ouvidas por aí. E as pessoas estão seguindo os homens, seguem pastores, seguem coaches, seguem políticos, tem pessoas de estimação, quer sejam religiosos, quer sejam políticos, tudo de estimação. Eu quero abrir aqui um parênteses para dizer a vocês, por misericórdia, não se deixem usar por ninguém. Não se deixem ser massa de manobra de ninguém. Deixem-se ser usados por Deus. Não por homens e seus interesses escusos. Deus não trata você como massa ignara. Deus trata você e a mim como indivíduos. Cada um de nós. A palavra do testemunho é a proclamação do evangelho com a própria vida. Eu quero falar para minha irmã, quando eu encontrar com ela, quero falar para ela, Meire, eu gosto de ouvir você pregar, mas a sua maior pregação para mim é a sua vida. É a maneira como você vive. E aqui eu não estou falando de perfeição.
A vida que fala é uma vida que está submetida ao Senhor. É uma vida que se esconde nele e que é cheia do seu Espírito. Por que a igreja primitiva foi a igreja que foi? Por que eles permaneceram na palavra, permaneceram em comunhão, permaneceram no partir do pão, permaneceram nas orações? Por que eles foram assim? Porque eles eram muito bons? Porque eles tinham diplomas? Porque eles tinham muita teologia? Porque eles tinham muita obra social? Porque eles faziam e aconteciam? Porque eles eram muito ricos? Porque eles eram muito cultos? Não, 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 não. Porque eles estavam cheios do Espírito de Deus. Cheios do Espírito de Deus. Para além de conhecer uma palavra, o discípulo de Cristo que compreendeu a obra vicária de Cristo, ele passa a dar testemunho dela. Ele proclama o Evangelho de Cristo. Não existe igreja de Cristo sem a proclamação do Evangelho. Não existe igreja de Cristo sem a proclamação do Evangelho de Cristo. Não existe igreja de Cristo em que o centro dela não seja Cristo. Pastor, mas eu pequei ontem. Pastor, eu fiz algo que eu não devia ter feito. Já se passaram 50 dias? Já? Nós conhecemos uma pessoa que negou a Jesus. E ele disse que não era digno de estar com Jesus. E ele foi embora. E ele voltou para as coisas que ele tinha antes e frustrado, triste, amargurado de espírito. 50 dias depois. 50 dias depois. Esse homem estava diante de uma multidão. E cheio do Espírito, ele pregou, ele proclamou o Evangelho. Com ousadia, com intrepidez, com coragem. Naquele dia, 3.000 pessoas se converteram. Eu estou falando de Pedro, mas eu podia estar falando de você. Eu podia estar falando de mim. Em Atos, no capítulo 4, verso 19, Pedro e João foram presos. E antes de soltá-los, as autoridades advertiram: parem de falar sobre isso. Eu não vou entrar aqui nos méritos dos exageros, tá bom? Mas um tiro de um sniper não é muito diferente de uma decapitação. Não é muito diferente de alguém entrando numa arena para ser devorado por leões. Como eu disse, eu não vou entrar nos exageros, mas proclamar a palavra de Deus, proclamar a verdade de Deus, vai mexer com o inferno.
Então disseram: vocês não falam sobre isso. Pedro e João lhes responderam. Olha o que eles responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eu não posso. Me prenda, me mate, mas eu não posso deixar de falar do que Cristo fez por mim. Eu não ouvi uma história. Ninguém me contou algo que experimentou. Eu experimentei na minha vida. Pregar o evangelho com a própria vida, debaixo de ameaças, é ter a coragem de dar o testemunho da fé em Cristo e da verdade da palavra de Deus. Aliás, vale dizer, em alto e bom som, que a palavra de Deus é a verdade, e que é o Espírito de Deus que nos conduz a essa verdade. Não é o pastor que nos convence de nada, não são as pessoas que nos convencem de nada, não é a religião que nos convence de nada. O que nos convence da verdade e da verdade de Deus é o seu Espírito. Olha o que João vai dizer no capítulo 16, no verso 13 do seu evangelho: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Se você submete a sua vida ao Espírito de Deus, você não será enganado por mentiras. Porque é o Espírito, guardião da igreja de Cristo. E aqui, toda vez que eu falar igreja de Cristo, eu não estou falando de um endereço nem de uma denominação. Eu estou falando do corpo místico de Cristo, espalhado pela face da terra em todos os tempos. Você compreende isso? Consegue fazer essa distinção? Ele é o guardião da igreja de Cristo, ele é o guardião da verdade. Meus irmãos, num mundo cheio de mentiras, e a palavra da moda é fake news, num mundo cheio de fake news, é o Espírito da verdade que nos conduz em verdade. Por isso, não tenha no quintal da sua casa uma plantação, alguém vai dizer, de maconha. Não tenha no quintal da sua casa uma plantação de mentira. E se você passa mentira para frente, você está granjeando mentira sobre a sua vida e sobre o seu lar. É simples assim. Há até quem tente transformar a mentira em verdade. Chega a ser cômico. Parece inacreditável. Mas são muitos que creem na mentira como verdade. Muitos são enredados. Muitos são afastados de Deus. Eles venceram. Eles o venceram, eles venceram o maligno por causa da palavra do testemunho que deram. E por quê? Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho, porque eles não amaram as suas próprias vidas.
Deixa eu dizer uma coisa para vocês, preste muita atenção nisso. Todas as vezes que alguém tenta calar a igreja e acha que está resolvendo o problema do mundo, a igreja se multiplica. Sabe por quê? Porque ela pertence ao Senhor. Ela tem dono. Quando aquele pobre rapaz pegou aquela arma e atirou naquele outro rapaz, ele achou que ele estava resolvendo o problema da humanidade. Ele achou que estava resolvendo o problema dele. Ele achou que ele estava resolvendo o problema de algum grupo, de alguma instituição ou que o valha. Ele pode ter pensado um monte de coisas, mas a gente não pode matar quem já morreu. Quem já morreu em Cristo está vivo. Não se pode matar quem já morreu. Eles o venceram porque não amaram a vida até a morte. Marcos 8,35 vai dizer: porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem, pelo contrário, perder a sua vida por amor, ou por mim, e pelo Evangelho, essa a salvará. Meus irmãos, estou caminhando para o final. A vida cristã é uma caminhada de fé em sua essência e de renúncia diária. Isso implica dizer que viver em Cristo é aprender a morrer todos os dias. Eu sei que a gente sofre com a morte na nossa porta, e quando ela chega, nós ficamos mal, nós ficamos tristes, nós ficamos abatidos, nós ficamos angustiados, nós choramos muito, nós compartilhamos a nossa tristeza. Tudo isso acontece, mas nada disso anula a verdade de que a vida terá prevalecido sobre a morte. Você compreende isso? Compreende? Eu posso ficar triste, eu tenho direito de ficar triste, eu tenho direito de chorar, eu tenho direito de me angustiar. Eu sou humano, eu sou falho, eu sou frágil, eu sou limitado, mas a vida prevaleceu sobre a morte em Cristo Jesus. A vida eterna em Cristo Jesus. A vida cristã é morte todo dia. É uma escolha que implica sacrifício. Sacrifício da própria vida. Paulo vai dizer aos Romanos: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Uma figura emblemática, e eu termino com ela, da igreja primitiva foi Estevão. Estevão foi um diácono da igreja, e para além das funções diaconais, ele foi um homem cheio do Espírito. Ele foi conhecido por sua coragem, sabedoria, dons espirituais. Ele realizava milagres e pregava a palavra de Deus com ousadia. Ninguém podia resistir a Estevão. Aqueles homens apedrejaram Estevão porque eles não resistiram. Eles não puderam resistir à verdade. Então acharam que estavam resolvendo o problema. Mas como Deus tem o controle de todas as coisas, a morte de Estevão foi um rastilho de pólvora para a igreja se dispersar para além dos seus ambientes cômodos de Jerusalém, da Judéia, de Samaria. Os cristãos foram a Cesareia, Tiro, Sidom, atravessaram o oceano, Antioquia da Síria, Antioquia da Pisídia, Éfeso, Icônio, Listra, Derbe, atravessaram para a Grécia, Filipos, Tessalônica, Grécia,
Roma. E nós estamos aqui hoje. E nós estamos hoje aqui, assentados, ouvindo a palavra de Deus. Porque eles o venceram. Porque eles deixaram-se desgastar. Não apenas cantaram uma canção que dizia sobre se desgastar. Tem uma aí que a gente está cantando. A mensagem de Estevão foi conhecida, está registrada em Atos 7. E ali, ele é martirizado. E o que fez Estevão? O que fez Estevão? Ele estava olhando para os seus algozes? Não. Meus irmãos, quem está cheio do Espírito, olha para Cristo. Quem está cheio do Espírito só vê Cristo, só vê Deus. Quem está cheio do Espírito não fica nem fazendo propaganda do diabo, nem tendo medo do diabo. Ele olha e vê a glória de Deus, porque ele está olhando para o autor e consumador da sua fé. E ali, e é só ali, olhando para Jesus, que nós conseguimos perdoar quem nos machuca. Ele disse algo parecido com o que Jesus disse na cruz: Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Muitos foram os que se deixaram desgastar por amor a Cristo e ao seu Evangelho. E eu termino com o texto de Paulo aos Hebreus. Preste atenção, capítulo 11, a partir do verso 33. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Que diremos, pois, a essas coisas? Nós que estamos cercados de uma nuvem de testemunhas, gente que se deu, porque Jesus se ofereceu primeiro. Feche os seus olhos, vamos orar.
Em Cristo, somos mais que vencedores. Podemos experimentar tudo que Deus tem para nós aqui e cumprir cabalmente o seu propósito. Muitas vezes, não poucas, nós falhamos. Quantas vezes eu falhei? Eu perdi a conta. Eu não consigo contar. E quantas vezes, não poucas, Ele me perdoou. Ele me amou. Ele me abraçou. Ele foi atrás de mim, como foi atrás de Pedro naquela praia. Não foi assim com você? Ele não terá ido também atrás de você algumas vezes na sua vida? Você sabe o que é isso. E sabe por que Ele faz isso? Porque Ele nos ama, sim. Mas Ele quer dizer para mim e para você que Ele é suficiente. Ele é suficiente para você. Ele é suficiente para mim. Você precisa dEle, eu preciso dEle. Venceremos o mundo e o inimigo, arqui-inimigo de Deus, príncipe desse mundo, pela obra de Cristo e pela palavra do testemunho que damos. Senhor, nós queremos humildemente dizer a Ti que reconhecemos que o Senhor é tudo o que nós precisamos. É verdade que às vezes Te entristecemos. É verdade, às vezes entristecemos o nosso irmão. Deus, enche-nos do Teu Espírito. Ensina-nos a obedecermos a Tua palavra e estarmos naquele lugar especial onde o Senhor quer falar conosco profundamente, ministrar nas nossas vidas. Sim, porque ali o Senhor vai nos curar, vai nos libertar, vai nos encher do Teu Espírito Santo. E assim poderemos ser testemunhas, poderemos ser os homens e mulheres que o Senhor deseja usar para abençoar tanta gente. Senhor, mais uma vez eu quero dizer ao Senhor aqui, nesse altar, que eu desejo Te servir, que eu desejo Te honrar, que eu desejo buscar a Tua face. Eu preciso de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Só Tu tens palavras de vida eterna. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos e irmãs que deram suas vidas para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Que possamos, Senhor, ter o compromisso de darmos as nossas vidas em favor das novas gerações,
das crianças que estão nascendo hoje, das crianças que estão crescendo. Ó Deus, que o Senhor nos dê o privilégio de dar tudo e o melhor para o Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, abençoe esse povo, abençoe, Senhor, os nossos lares, abençoe a Tua igreja espalhada sobre a face da terra. Abençoa o Brasil, abençoe os nossos irmãos brasileiros. Abençoa, Senhor, as autoridades constituídas. Livra-nos do engodo, da mentira, da maldade, da violência, dos homens maus. Livra-nos das armadilhas, dos perigos, das ciladas, das palavras ruins, das palavras malditas em todos os sentidos. Livra-nos. Mas livra-nos também daquilo que não exalta o Senhor em nossa vida, daquilo que te entristece em nós, que possamos nos livrar daquilo que te entristece, daquilo que te aborrece, daquilo que não tem nada a ver com a tua palavra, com o teu reino. Que o teu reino que veio, venha sobre nós, em nome de Jesus, amém. Digo, o reino que veio, venha, porque o reino já veio, está e ainda virá. Mas isso é um capítulo para o pastor Elisu e vocês. Bem, queridos, nós já estamos chegando ao término do nosso culto. Quero agradecer a presença de todos vocês. Graciela, que bueno. ¿Dónde está Graciela? Graciela, que bueno que está con nosotros. Gracias por venir. Todas las bendiciones. ¿Sí? Vas a quedar más tiempo acá, ¿no? Tenemos que charlar un poco más. Tomar un té por ahí, quizá, con la hija, con el yerno, con los nietos. ¿Está bien? Um gusto tenerte com nós. Graças. Bem, eu estou vendo lá atrás, do lado da dona Vera, é a mamãe da Michele? Ali? Seja bem-vinda. E do lado dela é o filho mais velho da Daniele. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, viu? Você e seus irmãos. Tá? Nós estamos à disposição de vocês. Tá bom? Viu? Que Deus abençoe. Estou vendo aqui um casal simpático. Que Deus abençoe vocês. Enfim, todos vocês que estão nos visitando, todos vocês que nos acompanharam. Que Deus lhes abençoe grandemente. Mais uma vez, parabéns aos nossos missionários que organizaram a nossa festa tão brilhantemente. Enche os nossos olhos, né, irmão Valdemar? Ver o que Deus está fazendo aqui. Vamos ficar em pé. Vamos orar agradecendo. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos. Nós consagramos essa semana ao Senhor, as nossas vidas, tudo que viveremos nessa semana, que em todas as coisas o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, Criador, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus sejam com todos vocês, com todo o povo de Deus espalhados sobre a face da terra,
desde agora e para sempre. Amém. Que Deus lhes abençoe.